Senhora presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados presentes. Minha assessoria entrou no sistema, especificamente o Ricardo, para verificar qual era a receita corrente líquida no dia de hoje, acumulando, como é definido na Lei de Responsabilidade Fiscal, os 2 últimos meses, isto é, de agosto de 2015 a julho de 2016. Claro que a receita corrente líquida de agosto a dezembro de 2015 ainda está afetada por os depósitos judiciários que foram incluídas em 2015 na receita corrente líquida. Mas se fosse no dia de hoje, a receita corrente líquida seria 47,56 bilhões de reais em julho de 2016. Receita corrente líquida, repito, dos últimos 12 meses. Receita corrente líquida insuficiente, ainda faltam 5 meses para completar o ano, insuficiente para enfrentar as despesas de pessoal dos mais diversos poderes. Por isso é necessário que este parlamento, já que o poder executivo é inerte, se move a passo de cágados, é necessário que este parlamento tente de todas as formas, deputado Julianelli, aumentar a receita corrente líquida, que deriva da receita real arrecadada. Porque nós vamos ter que chegar no final do ano com uma receita corrente líquida, ordem de grandeza, superior a 51 bilhões e meio, para que a gente possa cumprir os índices da Lei de Responsabilidade Fiscal e também o índice constitucional de estar abaixo de 60% da despesa de pessoal, 60% da receita corrente líquida. Então, esta que é a minha grande preocupação. Porque se isto não ocorre em dezembro, não é alteração de meta fiscal, não. É isso que vai fazer com que o Estado tenha a possibilidade de exercitar o que manda a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal em relação às despesas de pessoal. É isto. Porque a despesa de pessoal não há o que contestar. Chegar no final do ano, 31/12, é o que gastou. Não há como se colocar uma vírgula ou tirar uma vírgula. Mas na receita corrente líquida, como a definição, ela não é uma definição precisa, o Estado tem considerado como receita corrente líquida entradas atípicas. Por exemplo, em 2015, 6,7% de depósito judiciário foi considerado receita corrente líquida. Se fosse receita corrente líquida, ia se repetir esse ano, mas esse ano não tem.
estamos considerando, e vai ser, o Executivo vai considerar, como receita corrente líquida, os recursos de crédito extraordinário que a União fez a favor do Estado do Rio de Janeiro, de 2,9 bilhões de reais. Então, o projeto do FEF, ele tem essa importância para ampliar a receita corrente líquida. E o número que o governador Dornelles divulgou, que um ano poderia ter uma receita de 1 bilhão de reais, no meu entendimento, é totalmente fora de propósito. Porque, na verdade, ninguém fez uma análise benefício fiscal por benefício fiscal para saber quais estarão contemplados ou não. E não porque o poder executivo tem que ser um poder discricionário sobre o que pode ou o que não pode, mas sobre o que é juridicamente possível. E o porquê dessa questão? Os benefícios fiscais têm 4 origens. A primeira origem são os convênios CONFAS, que os estados interessados aderem. No meu entendimento, neste tipo de benefício, cabe a aplicação da lei do FEF, porque foi uma aderência dos estados, através de seu secretário de Fazenda. Então, se o estado ali aderiu, ele pode botar o FEF em cima desse benefício. Nas leis que nós aprovamos aqui na casa, sem dúvida nenhuma, nós estamos aprovando ou não uma outra lei, se aprovarmos, evidentemente que cabe. E nos decretos, cabe duplamente, porque o decreto só existe em cima de um artigo 3º de uma lei 4.000, não sei o que deu essa brecha para o Poder Executivo. Mas tem um outro tipo de benefício que eu tenho muitas dúvidas, que é o benefício do Repetro. Porque o Repetro, ele beneficia a importação de equipamentos para as indústrias e fundamentalmente para as indústrias da área petrolífera, a indústria naval e a indústria de petróleo e gás, desses produtos importados entrarem sem recolher ICMS. E ele é um decreto federal, um decreto de 1997, salvo o melhor juízo. Aí cabe a nós fazer essa incidência. Aí eu tenho uma dúvida do caráter jurídico. Ora, então eu acredito que por ano, talvez esse fundo possa captar, como fosse um empréstimo compulsório, 400, 500 milhões. 1 bilhão, acho, como número, uma exorbitância. Mas, de qualquer jeito, seria um reforço, não só para o Caixa, mas também para dar uma crescidinha na receita corrente líquida. O meu foco hoje, mais do que o Caixa, é também a receita corrente líquida, porque ela é definidora da regra do jogo. E, do lado do governo e dos poderes, nenhum de nós está vendo um movimento planejado, forte, de redução de despesa. Não estamos vendo isso. Em nenhum poder, e muito menos no Executivo. A reforma administrativa de redução de secretarias que o governo fez, reduzindo de 25 para 20, me lembro de uma música de carnaval, só pode ser piada de salão. Reduzir de 25 para 20 secretarias é quase uma brincadeira. Eu e o deputado André Lazzaroni, rapidamente, em algumas poucas horas,
fizemos um esboço de rearrumação das secretarias, que com facilidade reduziríamos para 13, 14 secretarias. Com facilidade. Se quisesse ser mais intenso, ainda mais ainda. O corte de 20% nos cargos comissionados, extraquadro, de todos os poderes, não acontece. Então, é como o parlamento tivesse mais preocupado que os próprios chefes dos outros poderes. E, para terminar, senhora presidente, eu queria dizer que, se o Estado quebrar, para a população, a responsabilidade não é só do Executivo, não. A responsabilidade é de todos os poderes, inclusive do próprio parlamento. Essa que é a verdadeira história. Porque a população vai dizer assim: como é que os senhores deixaram isso acontecer? E por mais que você diga, não, mas quem faz a gestão de 92% do caixa é o Executivo, não é o parlamento. Mas a responsabilidade cai no ombro de todos. Daí a gente ter essa preocupação, que foi a tônica do ano passado, tem sido a tônica desse ano, e seguramente também será a tônica das preocupações do ano que vem, a preocupação em restabelecer, não é nem crescer, não, é restabelecer receita e reduzir despesa, porque não tem jeito. Nós estamos saindo numa prática de uma despesa de 80 bilhões que tem que se reduzir e igualar a receita, que estará sempre, pelo menos esse ano e no ano que vem, oscilando na casa dos 60 bilhões de reais. Muito obrigado, senhora presidente.